Vou já mais para alguém para aqui, onde vai? Vai de casa. Tem nada também. Agora começou a gravação. Começou? Olá, boa noite. Vamos fazer, então, uma revisão das questões de português na ENA. E eu peguei algumas que a gente cai bastante. Esse site aqui, para quem não conhece, ele chama aqui concursos. Ele funciona para o público, ele funciona para e-mail, para militar. Então, tem muita questão. E aí, eu fiz uma pesquisa dos últimos 5 anos, ok? Excluindo, acho que do ano passado, pelo menos, para a gente ver como que funciona a prova, como que são as questões, como que elas se apresentam os materiais, ok? Porque sem a questão em si, para vocês precisam mais, não vai dar certo e provavelmente vocês não vão reter. É melhor reter vendo como aparece, correto? Beleza. Daqui foi da prova de 2023 e qualquer questão, independente do que seja, tanto e qual conteúdo de matéria, sempre vai estar anunciado. Então, o que o comando está pedindo? Se a gente chegar no comando, a gente vai ler o resto da nossa questão de uma forma muito mais viável, de uma forma muito mais certeira, com um objetivo muito mais claro. Ok? Então, vamos começar pelo comando. O texto acima, do texto acima foram tiradas todas as linhas. A sinal alternativa, que aponta quantas devem ser obrigatoriamente usadas. Então, é uma questão sobre pontuação, sobre o uso de vírgulas. E as vírgulas, a gente sabe que ela não funciona simplesmente para pausa. Ok? Você tem que tirar isso da cabeça. Vírgula não funciona para pausas. Ela pode ser uma pausa, mas ela não funciona para isso. A gente está organizar o texto. Porque pontuação é organizar o texto. Para saber quem em relação com quem está separado de quem, onde cada parte fica no texto. Tipo aqui, conhecimento. Veja, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem neurastênico e litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, falta a plástica impecável, o desempenho, a estrutura coletiva da organização atlética, o crise da cunha. A gente já viu que eles pegam textos que são bem antigos, o crise da cunha foi o cara lá da virada do século. Então, os textos de são um pouquinho mais difíceis de entender as palavras. Mas agora, a outra vírgula não mudou, de lá para cá. Qual é o uso daquilo? Vou lembrar a frase sempre até onde vai ser o ponto final com a exclamação, ponto de exclamação. São esses pontos que terminam na frase. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Esse forte aqui, ele está falando de fortaleza. Então, o sertanejo, de outro jeito, é um verbo, alguma coisa, que pensa alguma coisa, um forte. Esse, antes de tudo, a gente chama de frase intercalada, ou seja, a gente tem a nossa frase normal, certo? Que ela, para ser um objetivo, o comunicativo dela é passar essa mensagem, que o sertanejo é um forte, e a gente intercala, ou seja, coloca entre alguma outra afirmação, alguma outra explicação, alguma outra coisa para a gente falar e acrescentar no sentido. Só que ele pode retirar e ainda faz sentido. Então, quando a gente coloca essa coisa que ela é retirada, que ela é acessório, a gente pode botá-la entre vírgulas. Então, o sertanejo é vírgula. Antes de tudo, vírgula, um forte. Quando dois vírgulas deve ter. Não tenho atletismo, não tive mestiços, neurastênicos litoral. Sem nada até agora. Colchetes com reticências, isso para falar que tinha texto que foi omitido. A sua aparência. Entretanto, olha só, entretanto, a gente vê que é uma conjunção administrativa. Se ela é uma conjunção que ela está ligando uma coisa ou outra e ela está sendo jogada ali no meio da frase, ela tem que aparecer entre vírgulas também para destacar. Então, a gente coloca entre vírgulas aqui. Temos mais duas, 4 até agora. Entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Ou seja, a sua aparência revela o contrário. Então,
tudo que vem antes é acessório. Porque a minha frase, o objetivo comunicativo dela é falar que a sua aparência é legal, ao contrário. Entretanto, uma conjunção para dar essa noção e, ao primeiro lance de vista, para dar mais uma noção adicionada aqui, a gente também coloca com vírgulas. Então, vírgula, vírgula, ao primeiro lance de vista, vírgula, revela o contrário. Então, a gente tem 5 agora. Então, falta ali a parte do pecado, do desempenho, da estrutura corretíssima das organizações atléticas. Aqui, a mensagem é feita de forma direta, sem nada intercalando. Ou seja, sempre tem que olhar qual é a frase objetiva, qual é o objetivo comunicativo da minha frase, o que ela quer passar, e se esse objetivo está sendo cortado por outras informações que são adicionadas ali, isso faz com que, então, a gente tenha termos intercalados ou termos deslocados, e aí eles aparecem com vírgula. Então, se for contado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vírgulas. Então, a alternativa correta é a letra A. Porque eles tinham 5, 6, 7 e 8. Beleza? Essa aqui é facinho. Agora, outra questão. Outra sobre pontuação. A pontuação, quais falas são corretas? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem 3 falas que são falas de tirada de uma narrativa, porque elas aparecem com colchete, e a gente vê a pontuação. Vê que aqui não é sobre vírgula apenas, é pontuação geral. Tem pontuação, ponto vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências. Tudo isso é relativo à pontuação. Correto? Então, a gente tem esses aqui, ó. Considere o diálogo lógico. Será que, depois de tudo que aconteceu, o Zeca vai atrever a vir aqui? Eu acho que, não sei, creio que sim. Se a necessidade for maior para o grupo, e, por último, a terceira frase, tem gente de todo tipo de meio. Vamos lá, você não coloca aqui. Mas, de novo, é para separar, deslocar e organizar melhor a nossa frase entre o começo dela e seu ponto final. A gente tem um ponto final, para determinar onde a nossa frase acabou, e esse acabou, é porque essa declaração, toda a nossa lamentação, ela é sobre o fim do que foi dito. Ok? Então, se você passou tudo que você queria passar, eu estou ponto final, acabou minha frase. Reticências tem muitos sentidos, e principalmente quando a gente fala de narrativa, a gente fala de arte e de literatura, reticências pode ser uma pausa, agora se a gente tem pausa, pode ser um pensamento que está sendo construído aos poucos, reticências pode ser uma sugestão, reticências pode ser um sussurro. Então, reticências é qualquer declaração que está sendo dada de um jeito que não é simplesmente direto, que nem o ponto final. Então, você está pensando, você está construindo pensamento, você está falando, ele escondido, é sentido de reticências. E pontos de exclamação também está terminando no final, só que ele também pode ser usado na literatura para indicar não só o final, mas o final que indique emoção, que exprima um sentimento para gerar um efeito no leitor. Então, quando a gente sabe que tem ponto de exclamação quer dizer que aquilo ali é mais importante. A pessoa que está falando, o personagem que está falando, está dando emoção, ele gera um efeito a mais do que no sentido da declaração. Ok? Então, ponto de pontuação. Quais falas são corretas? A segunda e a terceira, eu diria. A primeira e a segunda, a primeira e a terceira, vão ver, todos estão corretos. Vamos olhar essa de novo. A segunda e a terceira, lembraram? A gente tem a segunda, acho que não sei, creio que sim. Você tem necessidade de alguma desse grupo? Olha só, acho que o personagem está pensando, está construindo pensamento. Não sei, essa dúvida permanece. Então, reticências, todas essas noções que elas estão se construindo ainda, que não é uma certeza objetiva, a gente pode dar reticência para transmitir essa mensagem. Agora, creio que sim, afirmativo, no ponto final. Então, essa primeira parte, ok.
Se a necessidade for maior que o escrúpulo, ou seja, dando uma possibilidade, dando um comentário ali, dando um debochado sobre essa pessoa com quem estão falando, sobre quem eles estão falando. Então, essa daqui está certo. Ponto final, indicando a declaração. E as reticências estão indicando essa construção de pensamento, esse sarcasmo, esse deboche. E a terceira, tem gente de todo tipo nesse mundo mesmo. Olha só, a exclamação aqui indicando essa declaração do personagem, uma declaração fazendo um juízo de valor. Se tem julgamento, o julgamento a gente considera uma emoção, uma opinião, tem julgamento, tem emoção, o efeito está sendo passado através da indicação da informação. Então, essas duas estão corretas. Beleza. Se essas duas estão corretas, a gente não pode marcar de eu não quero as outras aqui. A primeira e a segunda. A gente sabe que a segunda já está certa, eu não quero a primeira. Será que depois de tudo o que aconteceu, o Zé já vai se atrever a vir? Então vamos lá. Será que, vírgula, depois de tudo que aconteceu, vírgula, o Zeca vai se atrever a vir? A gente está vendo um termo intercalado aqui. E nem intercalado, essas vírgulas estão erradas. Se a gente tirar a frase que vai fazer sentido, então, será que o Zeca vai se atrever a vir aqui? Faz sentido. O termo intercalado está acrescentando o quê? Depois de tudo que aconteceu, dando uma explicação de que por que talvez ele venha ou não venha. Será que ele vai ter essa coragem de vir? Porque ele fez alguma coisa no passado. Aconteceu alguma coisa lá, e se ele vir aqui, é um arrependimento. Correto? Não, porque o será que indica pergunta, se a gente tem uma pergunta, mas o quê? E um ponto de interrogação. Então, em verdade, tem que estar com uma interrogação dele. Tá? Então, tá? Beleza. Para 2021, temos uma outra questão sobre pontuação. Onde a gente estiver dialogando, a gente percebe que sobre as narrativas. E responde essa pergunta correta. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro o texto. A viagem parece tendente. Ponto final. Preparar mentalmente e só desenvolver a partir de quando tudo está devidamente sentido. Então, vamos lá. Ainda tem uma suspeição. Toda a divulgação de coordenação depois antes da conjunção e para separar a coordenação com sujeitos diferentes. Depois a gente tem a vírgula antes da conjunção e separação subordinada constitutiva. E a última é a vírgula antes da conjunção e marca a separação de oração adversativa. Certo? Vamos lá. O que a gente tem aqui, então? Essa vírgula aqui está separando a primeira oração da segunda oração. A gente sabe que tem uma oração, porque a gente tem um verbo parecia a ele, ou a ela, essa pessoa,
que a viagem, o sujeito, era sem jeito. Então, era um jeito parecido, sem jeito. Nem acreditava nela. Quem acreditava nela? A pessoa, certo? Então, essa pessoa aqui está separando duas orações que estão ligadas pelo meio e sujeito. Poderiam ser orações diferentes. Elas poderiam ser orações diferentes. Mas elas estão ali juntas, elas podiam existir independentes, maravilhosas. A gente sabe que essa junção é de oração coordenada. Porque coordenação tem orações que elas poderiam existir independentes, mas a gente junta por economia de palavras, para fazer o texto ser mais fluido, mais coeso. Mas elas poderiam existir independentemente. Ok? Poderia ser ela acreditava nela, na viagem, como também do jeito que está aqui. Então a gente sabe que isso aqui é uma coordenação aditiva, porque nem é uma conjunção aditiva. Certo? E depois disso, preparar completamente e só se envolver a partir quando tudo estava devidamente perdido. Essa daqui, preparar lentamente, mas só se desenvolver a partir quando tudo estava devidamente perdido. Nessa substituição, a gente também consegue compreender o sentido completo dessa frase. Então, isso quer dizer que a frase em si, ela não necessariamente tem esse E ligado à adição, mas é um E ligado a adicionar uma ideia adversativa. Por quê? A vírgula que aparece antes do E, ela vai aparecer quase majoritariamente quando é uma frase adversativa que está sendo introduzida pela convenção E. E isso, com complementares, botam sempre. Prova de militar coloca sempre. Certo? Por quê? A conjunção aditiva, ela funciona simplesmente por ela. Você não necessariamente precisa colocar vírgula. Você coloca vírgula quando você tiver um grande número de coisas que você está adicionando, e aí você coloca para fazer o entendimento melhor, você coloca ele, vírgula, ou seja, está liberando alguma coisa. Por exemplo, numa sala de aula tem cadeiras, e mesas, e quadros, e murais, e armários. Dentro dessa liberação, você pode colocar vírgulas para fazer se entender melhor. Mas daqui não é uma liberação. Outra coisa seria se o E estivesse ligando duas orações com sujeitos diferentes. Só que a gente já viu que as orações aqui têm o mesmo sujeito. Então, a única alternativa que sobra é que o E está introduzindo uma oração que ela é adversativa. Beleza? Eu posso dar um pouquinho de explicação? Eu só ver se eles já Tá. comentaram aqui. A internet estava travando muito. Se alguém quiser usar o áudio comigo, está falando por áudio. Até melhor, interage. Qual parte que vocês querem que volte? É o início dessa questão? Posso? Deixa eu ver aqui. Isso, no início. Beleza. Tá. Beleza? No início dessa questão, em que parte? Aqui. Isabel? Oi. Isso parte. Isso parte. Qual parte, pessoal? Bota aqui que eu estou vendo o chat. Estou falando daqui, explicando essas aqui, fica aqui coordenação, por exemplo, Deixa eu ver se eu acho. que é coordenação. Isso, coordenação. Tá bom.
Vamos lá. Eu estou falando de coordenação ou subordinação, a gente está falando de período composto. Período composto é quando você tem uma frase, de novo, falando lá da pontuação. Frase é quando você tem um enunciado, ou seja, você está declarando uma coisa, falando alguma coisa, e aí você terminou de falar. Deu sua declaração, passou o sentido que você queria, vou para o ponto final. Se dentro dessa frase a gente só tem uma oração, ou seja, se só é formada por um verbo, a gente tem um período simples, tá bom? Agora, se essa frase ela for com mais de um verbo, a gente chama de período composto, beleza? Período composto é quando a gente tem duas orações ou mais. Agora, essas duas orações, elas podem ter nenhuma relação uma com a outra, que seja de dependência, elas podem sim ter o mesmo sujeito, como essa daqui tem, mas elas não precisam estar ligadas. Elas podem ser separadas. Que nem essa daqui. A viagem parecia sem jeito, nem acreditar nela. Poderia ter a viagem parecia sem jeito, ponto. Ou seja, terminou minha frase, terminou meu período, começa outro período, ela nem acreditava nela. Para não ter esse ela e nela, já que a gente não tem o nome da pessoa de fato do meu sujeito aqui, o autor Graciliano Ramos resolveu juntar tudo, para deixar sem ambiguidade, deixar tudo bem claro. Mas ambos poderiam existir de forma independente. Então, isso é uma coordenação. É uma coordenação que você está adicionando outra afirmação. E dentro das orações coordenadas, a gente tem aditiva, que adiciona adversativa, que a gente contrasta, ou vai e refuta o que a gente acabou de falar. A gente tem alternativa, que a gente dá uma ou outra alternativa. A gente tem conclusiva, certo? E explicativa. Essas são as orações que a gente tem. Aqui, a gente tem uma oração coordenada, aditiva, junto com essa outra, certo? Ambas poderiam existir separadas, mas ele botou juntos, por isso que a gente tem coordenação, elas estão coordenadas, uma junto com a outra, mas não são necessariamente ligadas. E a gente tem que para baixo também, preparava lentamente, a gente tem uma oração, tem o verbo, tem uma oração, fechou, e só resolver a partir quando tudo estava devidamente perdido, certo? Aqui a gente tem mais de uma oração. A gente tem. E só se resolver a partir, vírgula, quando tudo está devidamente perdido. Esse, quando tudo está devidamente perdido, a gente tem uma consequência, ou um mecanismo gramático, que eu vou falar, que é temporal, do momento que estava sendo perdido.
Quer olhar o Japão daqui? Quer pegar a batata? Então, eu tava até roteando a minha, mas. Não, então vou voltar a rotear, melhor então. Pera aí, pessoal, que a gente tá trocando de internet. Como que tá? Pelo menos eu não fechado. Oi? Quando meu pai estava aqui, ele falou que o grande estava fechado. Está sem luz, não. Pera. Ainda bem que não estava no tempo, não. Eu preciso dar uma informação. Foi. Mas você fica, você que liga. Hã? Não liga coisas para mim? Eu enviei. Tá. Não tá com resposta, não, né? Tá. Não, mas eu tenho, precisa da explicação. Não, Eles precisam da explicação, né? Então não tem problema. Pode. Tá. Começou? pode, né? Ah, tá bom. Onde eu parei? Eu não lembro. Você quer que eu deve falar onde eu parei? A explicação? Se quiser também, a gente pode pular essa. Que basicamente é aqui é verdadeiro, porque todas as manipulações certo? Essa daqui está juntando duas equações que poderiam ser a mesma, e essa daqui também está juntando duas equações que poderiam ser independentes, e essa aqui também está juntando equações que poderiam ser independentes. É isso. Bom, isso é coordenação. Se essa coordenação, elas não podem se separar. Se a coordenação, elas podem se separar. Essa questão de subordinação e coordenação. Coordenação pode separar, subordinação não pode separar. Por exemplo, essa daqui, ó, quando tudo está devidamente perdido, é subordinada a essa só se resolver a partida. Essa daqui não pode se separar. Essa daqui pode se separar. Agora, outra pergunta é a condição E para separar uma separação de sujeitos diferentes. Não, que é um seguinte sujeito. Não é verdade. Vírgula de conjunção B separa a função consecutiva. Não, a consecutiva é essa daqui. E não tem nada separado dela. Que também pode ser temporal, dependendo do autor. Mas eles não vão saber isso, já é questão objetiva. Você vê um negócio, você amarra. Não precisa ficar pensando gramática por outro. E essa daqui é antes da conjunção E, a separação da oração coordenada adversativa. De novo, que eu falei, quando você vê um E e a C tem uma vírgula, troque uma conjunção coordenada por uma eu troco uma oração. Conjunção adversativa. Ok? E isso aqui troco por adversativa. Se fizer sentido, novamente é um E, funciona como adversativa. Beleza? Adversativa é só uma. Porém, mais, contudo, entretanto. Então, qualquer verdadeiro, falso, verdadeiro, letra C. Letra C. Ok. Vamos lá. Outra que limitou, assinale a alternativa em que o termo destacado não desempenha a mesma função sintática do que se destaca na seguinte frase. Machado da Silva. O ponto preciso. Fez sol. Fui por ali dentro sem abrir, porque as almas são incombustíveis. Incombustíveis no termo. Função sintática como está funcionando ali. Esse termo quer dizer o que no contexto da frase. É diferente de classe gramatical. Classe gramatical é sobre qual o significado, se tem flexão, se não tem flexão. Isso é classe gramatical. Beleza? Função sintática, uma classe gramatical, funciona no contexto da frase, em relação às outras coisas. Vamos lá. As almas são incombustíveis. Essa é o nosso trecho que a gente vai usar aqui. Tá? As almas são incombustíveis. As almas, no sujeito, almas no sujeito, são o meu verbo. São não é verbo de ação. Verbos de ação são verbos que indicam coisas que você faz. São do verbo ser, indica quem você é. Então, indica estado. Como você está, certo? Ser está, dependendo do contexto, são intercambiáveis, mas basicamente são. Aqui é verbo de ligação, porque ele está ligando ao meu sujeito, não é um cumprimento verbal, não é o que o meu sujeito está fazendo, é o que o meu sujeito é naquele momento.
Então, eles são incombustíveis. Incombustíveis, a classe gramatical é adjetivo. Ok? Isso é classe gramatical, adjetivo. Por quê? Adjetivo dá característica, dá atributo. Certo? Agora, aqui, a gente está fazendo uma característica, um atributo de almas, e isso está ligado, por isso que não é de ligação, que liga o atributo ao meu sujeito. Agora vamos lá. Então, isso aqui a gente chama de perspectiva. Ok? É a perspectiva do sujeito. É o que eu falo do sujeito. Beleza? E vai ser sempre adjetivo ou uma função adjetiva. Então a gente tem que Carlos saiu estudante, voltou como doutor. B. A sensação vibrante da arena, o vaqueiro já não é. C. O médico deixou a sala de cirurgia muito fatigado, muito cabisbaixo. E D. O. Como se me alumbra de ano em ano a peregrinação cansada minha. Vamos lá. Essa daqui, todos eles estão vendo que estão dando atributos, qualidades, alguma coisa. A gente tem que ver se está ligado ao sujeito. Se estiver ligado ao sujeito, vai ser um predicativo do sujeito, que não está aqui. O básico é a gente ver se tem um sujeito, verbo de ligação, e um adjetivo, depois verbo de ligação. Então, a gente tem aqui, ó, Carlos saiu, estudante, voltou como doutor. Sair e voltar são verbos de ação, em geral. Eles indicam o que você está fazendo, sair, voltar. Só que, olha o que vem logo depois deles. Saiu estudante, voltou doutor. Isso daqui indica estados. Ele saiu de um jeito, voltou de outro. Então, quando os verbos de ação tem uma missão de verbos de ação. Tá bom? Na B, a gente tem a sensação que estrangeira, vírgula, que já não é. Isso daqui está invertido, correto? A gente deixar uma ordem direta de português, tem que botar para lá. Então, o vaqueiro já não é. A sensação vibrante da arena. Então, a sensação vibrante da arena, toda essa frase está com os valores de adjetivo funcionando como predicativo do sujeito. Isso não era a sensação da arena, o atributo e o vaqueiro. C. O mestre de falando que ele nos via muito fatigado, muito cabisbaixo. Correto? Aí ele deixou a sala de cirurgia e ele estava muito fatigado, muito cabisbaixo. Então, os outros são atributos e como médico o sujeito estava. Então, está tudo junto. Agora, ó, como se alonga de ano em ano peregrinação cansada minha. Ou seria que é a minha peregrinação cansada? Não importa. Mas a questão é, quem está cansado aqui? Sou eu? Não, é peregrinação. Então, se não está dando atributo ao sujeito, está dando atributo à peregrinação que tem objetos, isso aqui é perspectiva do objeto, não perspectiva do sujeito. Correto? Então, a questão certa é a letra D. Não vem nenhum, é uma indicação. Deu para entender? De novo, só que capitão a gente vai ter sujeito, verbo de ligação e predicativo. Ou seja, no que a gente fala, para o sujeito é. Então, todas elas aqui, eles têm isso. Sujeito, verbo de ligação, atributo. Sujeito, verbo de ligação, atributo. Sujeito. Aqui, a gente não tem a ligação, na verdade, mas a gente ainda tem um atributo que se fala dele. Ok? Essa já não é a versão que eu falei, mas, sabe por quê? A gente está vendo como que ele deixou. Então, se a gente está dando um atributo, ou seja, uma característica essencial. Característica essencial, a gente está falando de adjunto a adjunto. Correto? Adjunto nominal é característica essencial. Se a gente está falando de atributo, que é um estado, que é mutável,
a gente está falando de questão de direito. E esse aqui, a gente não está ligando ao sujeito que, ó, que é o meio, que é a pessoa, que é a primeira pessoa falando desse poema, assim, um poema de Camões, mas falando da peregrinação em si. Que ele está falando da coisa que está sendo falada sobre o sujeito, então, a gente está falando do objeto dele. Certo? Então, quem está cansado é a peregrinação. Não é a pessoa que é cansada, a peregrinação é cansada. Ok? Nessa daí é um monólogo fechado. Precisa ter muito conhecimento de como é o exemplo em português, precisa entender o que é sujeito, o que é predicado, o que é predicativo, saber a diferença de função sintática para a questão gramatical, então se trata da vida. E realmente, tem muitas assim, tá? Porque só um exemplo dessa, mas necessidade do que concurso, a gente pode ver em várias questões que tem essa. Então, esse jeito é um pouquinho mais difícil, cai bastante. Agora, a gente tem essa aqui. Que eu tentei estudar, porque já é grande. Mas, eu vou falar por que dá para saber facilmente qual é cada uma dessas funções aqui, relativas a como está escrito no trecho destacado. Então, vamos lá. Relações colunas com a função sintática em perspectiva 3, dezembro. Em seguida, assinale a alternativa de sequência correta. Vocativo. Quando a gente tem vocativo e não tem acessório, dentro do nosso enunciado, dentro do nosso texto, ele não vai ser extremamente necessário para a gente fazer entender, mas ele está sendo usado ali como um chamamento. Então, chamamento é por você. Tipo, você quer chamar a pessoa de uma pessoa, só um. Mãe, você está fazendo falar. Então, ele chamamento ele vai antes ou depois da declaração que você faz, da sua certa, ele vai estar indicando que você está chamando alguém, que você está clamando por alguém, por alguma coisa. Beleza? Muitas vezes, ou ele vai aparecer com vírgula depois, ou ele aparece até com ponto de exclamação. Beleza? A agente está passiva. A agente está passiva é quando a gente está falando da voz passiva. Voz ativa é quando a gente tem um sujeito fazendo alguma coisa. Na voz passiva é quando a gente coloca esse objeto, alguma coisa que foi feita pelo sujeito, na parte principal. Então, ela toma o poder do sujeito. E aí, o meu sujeito ele vai lá para trás e ele se chama de agente da passiva. Ok? E esse agente da passiva ele é indicado quando a gente tem preposição por, e aí a gente fala ele. Então, quando tem preposição por e as conjugações, por, como, pelo e pela, a gente vai ter indicação do agente da passiva, ou seja, quem está fazendo aquela coisa que eu disse antes. A ajuda artificial é também um termo que não é necessário. Quando a gente está falando de alguma circunstância, e essa circunstância pode ser carro, pode ser de lugar, correto? Ele vai indicar essas informações adicionais ao nosso texto. Por exemplo, eu estou dando aula via Google Meet. Agora, se eu acrescento na sala do Zilka, eu estou acrescentando uma informação a mais sobre a circunstância que eu estou dando. Isso é adjunto adverbial. E adjunto adnominal é quando a gente está falando de uma característica também do meu nome. Meu nome são os substantivos e os pronomes, quando eles estão funcionando como substituto substantivo, e a gente acrescenta ele com um adjetivo ou com alguma frase que tem noção de adjetivo, ou seja, ela está funcionando como adjetivo ali. Quando ela funciona como adjetivo, ela aparece com que. Okay? Se eu estou inclusive uma na adjetivo. Ou o pronome relativo, a qual, o qual, cuja, quem, todo esse pronome relativo.
que já vai competir com a para você. Então, a gente tem o que? A gente tem produzido isso. Tendo esse conhecimento, vamos aqui atrás. Temos vento leve, nos altos mares, que está soprando e outra estimulando política namorada. E no vento leve, a gente tem a pelo, preposição por, que então é o meu agente passivo. Então a gente já sabe que a gente tem dois. A gente exclui a B e a D. Tem a A e a C. A A e a B. Nós automáticos. Está falando de onde? Está falando de circunstância de lugar. Circunstância de lugar, a adjunta adverbial. Se é a adjunta adverbial, então é 2 e 3. A gente já sabe o que é a C. Mas só, nos encargos de ciência, a gente vai ter aqui 4 em que está soprando. Esse que é um pronome relativo que está introduzindo essa informação adicional e antes estimula os namorados. Esse chamamento que está com ponto de exclamação no vocativo. Então, letra C. Ok, vamos assim aqui. Tem que também. 5 minutos para ajudar a passar mais uns 5, 10 desse lado. Tá, então, só vou ver aqui, eu acho que eu já vou pular, eu vou ter bastante de pontuação, porque assim, pontuação eu vi que estava complicado de pontuação, mas só deixa eu ver quais próximas eu vou pular. E de qualquer forma, eu posso também andar, posso mandar depois as explicações de cada uma delas, sem despedir. Tá bom? Beleza. Aí a gente dá uma olhadinha no material e tem Beleza? Olha. Essa aqui está tranquila de fazer, ainda agora. Mais várias. Vamos explicar essa. Flexões verbos vão passar. Então, essa aqui é boa, tem uma pegadinha. Essa aqui também é boa. Tá. Vou pular, mas é só já terminando. Eu fiz para dar, tipo, 50 minutos a 1 hora, então, só que a gente começou um pouquinho mais tarde. Por isso que passa um pouquinho. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui, vou falar rapidinho dela. E vamos ler comigo. Ó, tu és poeta, o grande assinalado, que pobre do mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. E todo. Poeta também, simbolismo do século XIX, maluco. Lembra que isso é um pouco de risco, tá? Temos destacado. Desviamos acima, mediante função de sintática dele. Ou seja, ele é destacado. De belezas eternas. Se ele tem um destacado e ele tem preposição na frente, você tem algumas opções. Ou vai ser um termo que ele é preposicionado, ou seja, geralmente ele não teria preposição, mas ele está recebendo preposição ali por algum efeito estilístico, por algum efeito de fala, de regionalismo. Okay? Geralmente, isso assim, uma vez a cada 50 anos. Então, não deve ser isso. E além disso, não tem nem texto que fale sobre isso. Agora, tirando essa exceção, as regras são: a gente tem tempo preposicionado em complemento verbal, em objeto, indireto, e quando a gente tem complemento nominal. Todo complemento nominal, ele é introduzido por preposição. Todo complemento nominal é introduzido por preposição. Certo? Beleza. Se todo é, a gente tem que ver qual a relação desse termo com as duas partes da frase. Então, a gente tem que povoa o mundo despovoado de belezas eternas. De belezas eternas, está se referindo a quem? Despovoado? Despovoado é o quê? É um nome. É um adjetivo aqui. Se eu tenho um nome, e eu estou ligando ele a essa parte de belezas eternas, e tem uma preposição, minha única alternativa é que seja um complemento nominal, letra D. Okay? Aposto não pode ser, e aposto é um termo que ele vai explicar, ou enumerar, ou resumir
porque foi falado do substantivo, mas ele é em si substantivo também. Não pode ser isso daqui. Objeto direto poderia ser, mas a gente não tem verbo nenhum, despovoado não é verbo. Adjuntor nominal não pode ser, que adjuntor nominal não é posicionado, a menos que a gente tivesse falado adjuntor nominal não posicionado. Nem é posicionado, é uma gramática. Mas o único que é certeiro é complemento nominal, porque todo complemento nominal vai ser introduzido por preposição. E a gente tem que um complemento nominal que está ligado a esse nome aqui. E a preposição. Beleza? Beleza? Ó. Isso aqui é residência rapidinho. Objetiva. E aqui está falando, essas orações objetivas, quando a gente tem pronome relativo, introduzindo uma característica, uma qualidade, um nome pegando antes, só que a gente pode ser regência. Então, a gente está falando sobre nome abstrato que precisa de complemento ou verbos precisam de complemento, verbos precisam direto e indireto. Mas se eu estou falando que não precisa de nenhuma posição, eu estou falando de algum verbo que ele é direto, ele não é indireto. Então, vamos ver aqui, ó, para vestir uma camisa, como no bolso abrir uma camisa desfiando. Abrir uma camisa onde? Então, ela estava em algum lugar. Se é em, ó, vestir uma camisa em cujo bolso, se tem preposição, não abre externo. Externo está sem preposição. Vestir ofensivo, este é um valor que investido imóvel. E aquela era a banca de credores que eles tiraram para seu sustento e dele, pelo tempo que dispõe, não vou conseguir fazer tal coisa. O tempo dele que dispõe, a banca que ele tiraram para seu sustento, de onde ele tiraram seu sustento, certo? De que ele tiraram seu sustento e investir valor. Essa não precisa de proporção nenhuma. Então, já viu. Essa aqui, função dela, vou passar. Essa divergência também. Essa divergência aqui tem pegadinha. Essa daqui, eles querem que você saiba gramática e gramática mesmo. Ó, em relação a isso do verbo, divergência em relação ao que o verbo vai ter com o termo que está perguntando ele. Então, a gente vai ter divergência que o pedido complemento verbal preposicionado. Eles têm objeto indireto. Se é para certo e é para errado. Agora, como preposição, se um diretor do clube chamou maluco durante a partida, os torcedores perceberam muito mais ficar no clube, aí ao estádio. O diretor não visa o lucro, mas ao bem do clube, e rogo-lhe que perdoe o meu irmão. Essa daqui tem uma questão que eu acho que é nada para eles fazerem isso. Por quê? Está falando de regência. Só que olha como eu falo, considerando a norma culta da língua. Então, o foco maior é sobre a norma culta da língua. Não é simplesmente a regência possível ou não, mas se ela é possível dentro do que as gramáticas informativas pedem. Essa daqui acerta a literatura. Na primeira frase, está certa a regência, chamou o maluco, você não necessariamente precisa do D aqui, chamou o D maluco. Isso não é uma cultura, não é necessário para a gente falar assim. Os torcedores preferiram muito mais ficar no clube a ir para o estádio. Quem prefere alguma coisa A. O A está aqui, então a regência está certa, mas não está errado, porque muito mais. Quando você tem verbo preferir, você não coloca muito mais. Você não coloca intensificador nenhum, porque preferir já tem a noção que você gosta mais de uma coisa do que outra. Então, para evitar redundância, você não coloca o muito mais. Então, essa daqui, muito babado, ela está errada. E as outras, por exemplo, logo ele que perdoe ao meu irmão. Geralmente a gente falaria, que perdoe o meu irmão. Muita gente acha que essa é errada. Mas não. Quando para perdoar outra pessoa, a gramática normativa pede que a gente coloque uma preposição lá. Então, essa é realmente a questão de estudar gramática, cada um fala. Então, é para ficar ligado nessas questões, porque tem um pouco mais de vigência, porque isso tem muito porém, tem muitas exceções.
Nossa, aqui é a letra B. Essa aqui, só para lembrar. A polícia é para fazer a preencher ela da maneira certa, respondida de como vai ser conjugado cada verbo. Eu só quero falar dessa daqui, porque eles têm de intervir e de reter. Ok? Se então você tem verbos construídos com prefixo, você sempre tem que ver o núcleo dele, o radical dele. E aí você vai de acordo com o radical. Então, a polícia veio, então, interveio com firmeza na briga, pois muitos torcedores estavam unidos de fato. O policial teve, então, reteve, o chefe da torcida e requereu a carteira roubada. O requereu não tem essa questão do prefixo, não. Mas esses dois têm um prefixo. E quando tem prefixo, tipo, inter ou re na frente, você já vê o núcleo dele e o radical dele vai designar como que é a conjugação. Ok? Mesma coisa de por. Como supor, o por, significa assim, você vai ter que fazer. Então, nessa daqui, a única certa é a letra A. Essa daqui, acho que eu não posso cuidar dessa. Dá para fazer mais dos segundos. Tá? Que essa daqui é de figura de linguagem. Eu tenho mais outras figuras de linguagem que eu também quero falar. Essa e a próxima. Dá mais três que a gente vai lá para falar. Aí acaba. Vamos lá, então, linguagem agora. Estilística. A gente passou de pontuação, passou de inteligência, passou de sintaxe, que são partes que caem no teórico público particular. Então, eu falo para vocês, se tiverem certo necessário em concursos, façam lá, escolhem, porque lá já vai ter também publicações para vocês, muitas delas, nem todas que trabalham documentado, mas várias vão ter. E a gramática que eu sempre falei, Isabel já popular, né? A gramática que eu falei. Botei, tá bom. Vai na gramática, o cara lá, ele olha, pela questão, ele bota tudo isso, para você tirar a sua pergunta. Assim, tem muita coisa que eu aprendi muito com ele. Então, analisem como a banca pede. Então, vocês viram que muitas vezes eles pedem o conhecimento jogado ali no prático. Não é simplesmente você saber decorar o conhecimento. É como que está em cada forma diferente de frase, em cada contexto diferente. Você viu que tem inversão, tem frase que, às vezes, ela é exceção de exceção. Então, a gente tem que saber essas coisas para fazer uma prova mais tranquila. Okay? Mas eu botei bastante questão difícil aqui. Quando eu marquei ali, dá para a gente contar. Eu marquei muita coisa de tudo. Põe difícil e médio. Okay? Então, por isso está um pouco mais difícil. Na prova, vai ser mais balanceado, vai ser mais equilibrado. Olha lá. Mulher é poeta. Substantivo feminino. Atribuído a mulher que é usada audaciosa, contemporânea vencedora, que tem objetivos de vida e luta por eles. Sintonizada com o seu tempo, que rejeita limitações, que aprecia o belo e poético, na sabedoria popular. Revista Veja, março de 97. Então, isso aqui está se usando o verbete de dicionário para fazer essa propaganda. Agora, qual foi a linguagem está nesse tratado de capoeira? Capoeira é uma marca. Se a gente está com marca, geralmente, metonímia, quando a gente associa marca a alguma coisa metonímia, a gente pensa, vou botar metonímia. Por quê? Aqui estou falando de mulher capoeira. A pessoa não está usando capoeira para substituir o nome de qualquer pote. Isso seria metonímia, porque metonímia é substituição. Mas aqui não é uma substituição. Se a gente fala mulher capoeira, a gente está comparando a mulher da capoeira. A gente está associando, não é uma comparação direta, é mais uma associação. Quando a gente tem associações, a gente está fazendo metáfora. Prosopopeia tem a personificação, colocar partes de coisas que são não humanas, que não são animadas da característica animadas pelo caverna, já são essas coisas que não fazem. Metonímia é quando a gente substitui uma parte pela outra, ou seja, a marca pelo produto,
autor pela aula para esse mecanismo. Hipérbole, positividade de hipérbole, e metáfora, quando a gente vai dar associações que elas não são concretas, elas são abstratas. Então, essa associação é abstrata, como tem uma mulher com um pote, e isso é uma metáfora. Ok? Essa daqui. Também não sobre metáfora, metonímia e prosopopeia. Essa é quando aparece. Metáfora, metonímia, prosopopeia, antítese e hipérbole. São as cinco que mais aparecem na prova também. Vamos lá. 1. Esta é a vida pela estação de passagem ao limite. Aceite uma ajuda, amor por aluguel, devolva o evento que você tomou e nunca leu. Tipo 4. 3. Que você não limita que olha tão aflita pela chuva que não vem. De Maltélia e de Matilde. A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. De Marco Paulo Vale. Então, a gente tem figuras visuais nessa daqui. Quais são essas figuras de Marco? Comentários na 1 e na 4. Na 1 tem metáfora. A vida é uma viagem. A vida é como se fosse uma viagem. A associação de viagem com a vida. Tem o dono metáfora. E na 4. A mão que toca o violão, se for preciso, vai à guerra. Não. Por mais que também com uma associação, só que na verdade é muito mais específica, porque a gente está falando da mão, uma parte, a mão que está com o violão. Quem é a mão que está com o violão? A pessoa. Então a gente está pegando uma parte e substituindo para falar do todo. Então, a parte pelo todo. Se é a parte pelo todo, a gente tem uma metonímia. Então a gente tem aqui metáfora e aqui a gente tem metonímia. Tá bem, temos metonímia na 2 e na 4. A 4 a gente já viu, tem metonímia na 2, a gente tem metonímia. Aceite uma ajuda do seu futuro amor para o outro lado. Devolva o ajuda que você me tomou e nunca leu. Deixe de ajuda de um autor. Se eu também estou falando do autor e substituindo ele pela obra dele, pelos livros dele, a gente tem metonímia também. Então a gente tem B, está correta, pela metonímia e perfeito isso. Agora, eu estou falando que a 2, a prosopopeia não é. A prosopopeia a gente tem na 3. Ok? E depois que a metáfora está na 1 e na 3. E a gente sabe que na 3 tem prosopopeia. Então a letra B é a correta. Opa. Essa é o quinto. Olha. Tá. Mas aqui é para comparar o trecho com as letras formuláveis. Esse tipo até parece mais, né? Esse tipo parece muito. A segunda perspectiva contém a mesma figura de linguagem que se faz presente nele. Sábado era seu, mas ele queria que sua mulher e filho estivessem em casa enquanto ele tomava o seu sábado. Aqui a gente está falando do sábado. O sábado é o foco. Esse sábado está sendo posto como algo que você pode tomar, que você pode utilizar. Se você está dando características animadas de alguma coisa que é abstrata, se está dando características físicas de alguma coisa que é abstrata, você está fazendo uma prosopopeia, uma personificação. Que outros aqui têm personificação? A favela do Cunha no silêncio, que usa a casa, estava de luto. B. Parecia feita de campo e dança e solo do ar é a carne e canela. C. A palavra e a formação estava onde boiarei sobre vagalhões de inglês. E D. Nunca serão certas sobre meninos de uvas ou um homem de pés certezas, o vento leva, só dúvida permanece em pé. É a letra A, porque a gente está pegando a fazenda, e falando que fazenda tem atributos físicos. Fazenda é um local, fazenda é um conceito de uma área fechada que a gente cria gado, que a gente tem plantação. Não é alguma coisa que possa dormir, certo? Dependendo também da notícia que poderia ser até uma metonímia, mas aí está falando das emissões que vem na fazenda. Mas considerando que isso aqui é um poeta, que ele está querendo falar muito mais de trazer vida ao local, porque também a gente tem uma personificação, como se dá vida, muitas vezes a locais. Então, quando você tiver coisas da natureza, locais, rocha, sei lá, uma cidade, Rio de Janeiro, ele te abraça, e isso a gente vai considerar como personificação, e não como metonímia. E terminamos com um jato aqui, espero ter logo essas dúvidas, tá bom? Ter sanado algumas dúvidas, mas essa vez mais aparece. E como ele vai aparecer.
Então, além disso, revejam os conceitos que eu falei, que vai dar tudo certo, vai todo mundo passar, tá bem exame. Já todo mundo passou. Certo? Não melhor não. E continue nesse link, pessoal, que agora vai ter a revisão de matemática. Amanda, só... Oi, Reinaldo, boa noite. Fala aí, galera. Boa noite, boa noite. O pessoal tá